também ela ajuda as pessoas a terem, serem mais saudáveis e também conseguindo plantar, elas conseguem ter segurança alimentar, ter talvez ali uma ajuda para um tratamento, né, alguma coisa. Economiza dinheiro. Enfim. Também, né? Você economiza dinheiro e, além disso, você cria um contato com a natureza, né? Quando a gente planta o nosso alimento, a gente cria um contato com aquilo ali, aquilo tem um significado tão maior para a gente, é tão mais importante aquilo ali, quando a gente vai comer aquilo, degustar aquilo, né? O alimento, ele ganha um outro significado, a gente tem uma reconexão com aquilo ali. E isso é muito importante. Perdeu, né? É um vínculo que a gente perdeu. Isso, justamente. E a ideia do meu trabalho era justamente essa. No início, a ideia era essa. Por isso que eu comecei a fazer as mudas e levar para as feiras e falar com as pessoas, que eu queria disseminar esse conhecimento, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui cada vez mais me aprofundando na forma de consumo das plantas, fui descobrindo que a melhor forma de consumir as plantas é consumi-las cruas, porque dessa forma a gente vai preservar as vitaminas, as enzimas, os minerais, né, e todos os antioxidantes ali, todas as propriedades medicinais que a gente encontra na planta. Boa tarde, aqui quem fala é Úrsula Brasil. Eu estou no portal Ondas de Maricá, apresentando o programa Ser Sustentável. Vocês podem nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. Quem quiser pode mandar comentário para a gente aqui, que a gente está de olho. Também tem o WhatsApp 98905-6667. Hoje a gente, como sempre, a gente vai ter um papo bem bacana. Hoje eu trouxe o Juliano Niabing. Falei certo, Juliano? Sim, né? Sim. Tá certo? Sim, então tá. Juliano, ele que é uma pessoa super envolvida com a questão mesmo das plantas, do conhecimento das plantas, da segurança alimentar. Ele tem todo um compromisso para compartilhar conhecimento. Ele se prepara sempre cada vez mais, ele cuida de recuperação de áreas erodidas, ele tem toda uma filosofia de vida atrás da disseminação do bom conhecimento sobre as plantas. E isso, gente, é um resgate àquilo que é importante para a sustentabilidade da gente, do planeta, conhecer aquilo que a gente nem conhece ou aquilo que vem de grupos específicos, manter a genética das plantas com a cura, com boas paisagens que mantenham um equilíbrio por todos nós, e não só por todos nós, na verdade as plantas não existem para nós, a gente está dentro disso tudo e a gente tem que dar valor a isso, né? E a gente não costuma dar valor a isso. Inclusive nós estamos num momento muito difícil, né, Juliano? Estão queimando tudo. Exatamente. E está complicado isso, né? Parece que a gente vive sem esse verde que é tão fundamental para o equilíbrio do nosso planeta, que se a gente destruir já era, né? Então, eu estou aqui com o Juliano, bem-vindo. Ele está na casa dele, online, e vai ser um bate-papo bem bacana. Bem-vindo, querido. Apresente para a gente. Diga para mim quem é Juliano e como é que... Assim, explica um pouquinho de você e aí eu vou encaminhando no papo. Beleza. Então, eu comecei com esse trabalho já tem uns 12 anos, né, que eu comecei a pesquisar sobre nutrição das plantas e me interessar por esse assunto. E conforme eu fui pesquisando, me aprofundando nesse assunto, eu encontrei o livro do Valdelic Knupp, que é o livro sobre as plantas alimentícias não convencionais, que eu estava até conversando com vocês agora. Aquilo foi para mim, tipo... Pode falar. Eu vou aproveitar, porque eu acabei esquecendo dessa introdução. Gente, punk, quem me acompanha na Viva Eco já viu postagem minha perguntando, você sabe o que é uma punk? Plantas alimentícias não convencionais, que é um conceito dado pelo biólogo Valdelic Knupp, que foi o que o Juliano acabou de falar. Tem um livrão lindo, maravilhoso, né, com as plantas, e a partir daí as pessoas começaram a perceber que elas podiam se conectar com o conhecimento sobre as plantas que a gente acha que é matinho, que está ali no canto, que está crescendo e que tem tanta coisa benéfica, né? Então as pessoas começaram a se importar com isso. E aí, pode continuar, te interrompi, desculpa, só para dar uma contextualizada. Não, tranquilo.
Então, aí é isso. Eu encontrei esse livro e comecei a pesquisar bastante. Na época eu morava em um local onde eu não tinha um acesso fácil a hortaliças, né? Era uma vila assim pequena, lá em Aldeia Velha, em Silva Jardim. E, enfim, era um acesso difícil, escasso, e eu precisava conhecer as plantas que eu tinha no local ali que eu poderia me alimentar, né? Porque eu sempre gostei muito de consumir saladas, coisas verdes e tal. E lá a gente não tinha essa facilidade. A gente, quem tinha essas coisas era quem plantava em casa, assim, né? Tipo, o fornecimento desse tipo de coisa lá não tinha, porque era uma cidade muito pequena. Aí tinha que ir para outra cidade e tal, enfim. E chegava naquele local, era uma hortaliça enrugada, velha, né? Enfim, sempre deixava a desejar na qualidade. Então a gente ficava nessa vontade de conhecer as plantas que eu tivesse ali próximas, né? E saber utilizar elas melhor, saber a forma de consumo, né, consumir elas sem medo da toxicidade delas, enfim. É, e aí foi isso. E aí, quando eu encontrei esse livro, eu fiquei muito feliz. Logo eu comprei ele. E aí eu comecei a ler ele muito. Li ele assim umas 5, 6 vezes. Assim, lia ele inteiro, né? Eu passava a noite inteira lendo, porque lá não tinha internet, nada assim. Então era minha distração, né? Ficar lendo. E aí eu peguei esse livro e tipo, devorei ele durante um bom tempo. E aí depois, quando comecei a melhorar cada vez mais minha alimentação, cada vez mais conhecer melhor as plantas que eu encontrava lá naquele local, e algumas que eu já tinha aqui em Maricá, às vezes eu vinha aqui em casa e tal, e aí eu comecei a cultivar elas e comecei a ver a riqueza que elas tinham, né? Quão abundante elas eram, quão fácil era de cultivar aquelas plantas. Muitas vezes eu não estava nem cuidando, nem regando, e eu tinha colheitas ali praticamente infinitas, né? Muitas vezes essas plantas elas são perenes, né? Te permitem inúmeras colheitas. É diferente de você cultivar uma alface, uma rúcula, uma coisa assim que você planta, tira ali uma colheita e acabou. Você não vai mais colher, você vai ter que plantar de novo. Né? Ou você vai comprar muda, ou você vai ter aquele processo delicado, né, de fazer a muda e tal, que é um momento bastante delicado, quem já plantou sabe, né? É muito fácil de você perder as mudas, se chover, se pegar um sol forte, enfim, uma série de coisas. E com as punk você não tem esse trabalho, né? Você tem plantas ali que muitas vezes elas vão pegar de ramo, ou quando você vai cultivá-las por via de semente, é uma semente que você não vai ter que comprar, você não vai ficar escravo dos bancos de semente, né? Você vai poder colher suas próprias sementes, elas vão germinar e são brotos mais fortes, são plantas mais resistentes, que têm essa rusticidade, né? Elas estão adaptadas a todo o clima e toda a diversidade. Elas não foram mimadas pelos seres humanos, digamos assim, né? Tem uma certa plasticidade às condições que tiver, né? Isso, né? Exatamente. E aí é isso. Aí eu comecei a cultivar essas plantas e comecei a me encantar cada vez mais. E eu comecei a pensar que eu tinha que levar isso para as pessoas e tal, mas eu ainda não tinha uma segurança muito grande para transmitir esse conhecimento. Apesar de eu já ter muito conhecimento sobre solo e tal, que era uma coisa que eu vim estudando já há muito tempo, eu ainda não tinha tanto esse conhecimento sobre a toxicidade das plantas, as famílias, a identificação botânica delas e tudo mais, que foi um conhecimento que eu fui afinando e aprimorando cada vez mais, conforme eu fui evoluindo. Né? E aí eu conheci o Daniel Forjaz, depois de ter lido bastante o livro do Valderic Knupp, eu encontrei o Daniel Forjaz, que é o autor da própria saúde. Ele é um biólogo, especialista em plantas medicinais, muita gente deve conhecer, a própria Eduarda é uma aluna dele, né? Enfim, Eduarda, a gente conversando, gente, a gente comentou, eu comentei sobre, uma empreendedora aqui da cidade, da Du Alecrim, ela deve estar assistindo a gente, e ela fez uma vivência de punks outro dia, então eu conversei com ele sobre isso e a gente chegou à conclusão que a gente conhecia a Eduarda, né? E ele está falando dela agora porque a gente acabou falando que a gente conhecia a Eduarda. Sim. Também é um doce de pessoa, sou super conhecedora de punks também, né? Sim, sim. A gente já trocou muita muda, nós somos verdinhos, né? Nós somos alunos da Daniel Forjaz, que é tipo uma família, assim, né? Tem muitos alunos ali. E são pessoas, assim, muito que... Isso me fez crescer muito, né? Essa comunidade de alunos do grupo Daniel Forjaz me fez crescer muito, me fez interagir com muitas pessoas ali que eram especialistas já, aromaterapeutas, massoterapeutas, enfim, médicos, nutricionistas, enfim, uma série de pessoas ali, pessoal de Umbanda também, de centros espíritas e tudo mais, trabalham muito com as plantas, né? Então, é muito conhecimento que tem ali. Então, a gente vai sempre encontrando ali as formas de tratamento que eles davam, né, para as determinadas doenças que eles encontravam e tal, e aí cada um vai ali dar o seu comentário, a sua avaliação sobre quais plantas usar ou não, mediante a condição da pessoa e tudo mais. Então é um estudo muito aprofundado, onde a gente avalia a condição real da pessoa e qual planta pode ou não ser utilizada por aquela pessoa mediante as condições dela, né? Então, assim, é uma coisa bem aprimorada mesmo, muito profunda. E isso me deu muita segurança, né? Depois que eu comecei a beber dessa fonte, desse grupo e tudo mais, do conhecimento do Daniel Forjaz, eu falei, não, agora eu já estou pronto para poder começar a transmitir esse conhecimento. Aí eu criei a página, que é a página Jardins Comestíveis Não Convencionais, no Facebook.
E comecei a montar textos, escrever os textos sobre as plantas para poder começar a disseminar esse conhecimento. Conhecimento. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a sentir a vontade de fazer mudas, de fazer mudas para levar para as feiras, para as pessoas comprarem as mudas e começar a estimular as pessoas a plantar seu próprio alimento e falar sobre a importância dessas plantas, né? Não era nem com o intuito tanto assim de vender, mas era mais de disseminar esse conhecimento mesmo, mostrar para as pessoas, e se eu conseguisse me sustentar com isso, eu estava feliz, mas eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, né? Que me tocava mesmo. Sabe o que eu acho mais interessante nas pessoas que têm conhecimento de punks? Assim, se você buscar qualquer grupo no Facebook, gente, joga punk no Facebook, você acha grupo de punk, eu mesmo participo de algumas. O que eu acho muito interessante é que as pessoas que têm o conhecimento sobre as plantas, às vezes é um conhecimento tradicional, de família, né, e tal, às vezes é alguém que estuda, assim como você, que busca cada vez mais informação. Essas pessoas têm uma alegria em dividir esse conhecimento. Claro, isso é tão bacana, isso é tão legal, e é uma coisa que a gente tem que estimular, né? Isso é importante. Ela valoriza tanto a manutenção dessas espécies, porque tem muitas que vão se perdendo, né? E também ela ajuda as pessoas a serem mais saudáveis e também conseguindo plantar, elas conseguem ter segurança alimentar, ter talvez ali uma ajuda para um tratamento, né, alguma coisa. Economiza dinheiro. Enfim. Também, né? Você economiza dinheiro e, além disso, você cria um contato com a natureza, né? Quando a gente planta o nosso alimento, a gente cria um contato com aquilo ali, aquilo tem um significado tão maior para a gente, é tão mais importante aquilo ali quando a gente vai comer aquilo, degustar aquilo, né? O alimento, ele ganha um outro significado, a gente tem uma reconexão com aquilo ali. E isso é muito importante. Perdeu, né? É um vínculo que a gente perdeu. Isso, justamente. E a ideia do meu trabalho era justamente essa. No início, a ideia era essa. Por isso que eu comecei a fazer as mudas e levar para as feiras e falar com as pessoas, que eu queria disseminar esse conhecimento, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui cada vez mais me aprofundando na forma de consumo das plantas, fui descobrindo que a melhor forma de consumir as plantas é consumi-las cruas, porque dessa forma a gente vai preservar as vitaminas, as enzimas, os minerais, né, e todos os antioxidantes ali, todas as propriedades medicinais que a gente encontra na planta. A melhor forma de consumir elas é quando a gente pode consumir cruas. Quando a gente não pode consumir uma planta crua, quando ela tem uma grande quantidade de oxalato, uma grande quantidade de saponinas ou algum elemento tóxico que a gente vai ter que eliminar passando ela para o cozimento, isso já é um indicativo de que aquela planta não é um alimento para o ser humano. A gente vai estar burlando ali a nossa fisiologia para poder ingerir aquele alimento, porque nenhum animal na natureza utiliza o fogo para se alimentar. Né? Se você for parar para pensar, todo animal na natureza ele ingere o alimento da forma como ele está ali para ele, né? E faz muito pouco tempo que a gente domesticou a utilização do fogo, né? Na escala evolutiva do ser humano, durante os milhões de anos que nós evoluímos na face da Terra, nós nos alimentamos sem a utilização do fogo. Faz muito pouco tempo que nós passamos a utilizar o fogo para nos alimentarmos, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu entendo que as punk, que são o alimento original do ser humano, dos primórdios mesmo, desde quando a gente evolui na face da Terra, são as que a gente pode consumir cruas, e tem essa potencialidade de ser consumidas cruas tranquilamente. E que não tem uma toxicidade. E aí eu vou encontrando maravilhas, né? Porque cada vez mais que eu encontro que uma planta não tem toxicidade, que ela é antioxidante, que ela tem os seus nutrientes e tal, tudo mais, eu vou encontrando cada vez uma infinidade de propriedades medicinais, uma coisa assim que, sabe, uma catarse, uma coisa assim incrível. Então, é isso que acontece, entendeu? Eu fui descobrindo esse conhecimento, né? Eu fui puxando esse fio, né? Conforme eu fui desenvolvendo meu conhecimento sobre as punk, sobre alimentação e também sobre as plantas medicinais, com o Daniel Forjaz. E como eu já tinha esse conhecimento também sobre solo, eu fui cada vez criando mais segurança para poder desenvolver esse trabalho. E aí o tempo foi passando e eu passei para o curso de Ciências Ambientais na Unirio, entrei lá para o curso. E aí eu conheci, dentro da faculdade, eu conheci uma professora de Biologia Vegetal que me colocou para fazer parte de um projeto de extensão da faculdade, que se chama Jardim Didático Evolutivo da Unirio, que é um jardim didático onde a gente ensina ali a evolução botânica das plantas através dos canteiros ali organizados são uns 6 ou 7 canteiros, e aí a gente vai ensinando. Primeiro surgiram essas plantas, que são as que eram mais próximas das algas e tal, aí as briófitas, as pteridófitas e tal, e vai mostrando toda a evolução das plantas e como elas vão ficando cada vez mais complexas, a questão das flores e tal, tudo mais. Então é isso. E aí, dentro desse trabalho, a gente recebe ali nesse jardim muitos alunos do Instituto Benjamin Constant, que é o instituto com crianças que têm deficiência visual.
E aí, então, eu comecei a introduzir a Spunk dentro desse jardim, com o intuito de estimular as crianças sensorialmente, já que elas não podem ver, elas podem sentir o cheiro, elas podem tocar, elas podem sentir o gosto. Aí eu aproveito para falar de uma propriedade medicinal da planta, alguma coisa assim. Enfim, e aí fui fazendo esse trabalho também, que foi muito legal, né? Eu gostei muito. Hoje em dia eu ainda faço parte desse trabalho na Unirida, eu sou bolsista do projeto de extensão. E aí foi isso. E aí, dentro da faculdade também, como eu te falei, eu conheci um amigo, né, o Diogo, que ele é um especialista em identificação botânica. E, assim, já participou do Levantamento Nacional Florestal, enfim, já tem mais de 10 anos de experiência aí nessa área de fazer levantamento de identificação botânica. E com isso eu comecei a fazer um curso com ele também de identificação botânica e como eu já era amigo dele, já comecei a trocar muita ideia com ele, então a gente começou a se aprimorar muito, assim, junto, entendeu? Foram vários anos, vários meses de troca intensa, né? E além disso eu fiz o curso com ele, então eu comecei a aprimorar mais ainda. E eu fiquei, tipo, num nível tranquilo para fazer o que eu estou fazendo hoje, que é o curso que eu estou propondo fazer. Esse curso eu estou colocando ali todo o meu conhecimento sobre alimentação, trazendo esse conhecimento sobre a Spunk, quais plantas podem ser consumidas cruas ou não, e quais são as melhores formas de consumo, né? Como consumir a planta sem degradar ela demais, sem destruir ela demais. Existem algumas alternativas nas quais eu vou mostrando ali no curso, dependendo da planta e da forma que a gente vai utilizar ela. E aí, depois disso, eu vou falar sobre plantas medicinais, falar um pouco do conhecimento que eu adquiri com o Daniel Forjaz também, para fazer esse casamento, né, entre a nutrição e a farmacêutica das plantas, né, a parte nutricional e farmacêutica delas. E depois disso eu vou fazer a parte do solo, né, falando sobre o solo, sobre o preparo do solo, como identificar um solo saudável, como preparar um solo saudável, e também os consórcios que a gente pode aplicar com as frutíferas e as Spunk, para ter uma produtividade maior. É um curso online, né? É um curso online na Hotmart, é um curso onde Então, quem estiver interessado no curso do Juliano, né, você está desenvolvendo, né, está fazendo, né, algumas pessoas já estão fazendo, né? Sim, já tem mais de 20 alunos. Então, e aí quem tiver esse interesse, gente, acompanha o Juliano, só no Instagram dele, a gente pode até mostrar o Instagram dele, né? Só no Instagram dele tem muitas coisas legais que ele compartilha, no Facebook várias coisas legais que ele compartilha. Assim, se ele tem um curso, está aparecendo, não sei se você está vendo, Juliano, o Instagram, lá, ele vai fazendo as postagens e explicando as plantas que vai criando. Tem da opção de receitas, né, de comida, comida viva, né, que eu não sei se se chama assim. Sim, é alimentação viva. É dentro do contexto da alimentação viva, porque quando a gente consome as plantas cruas, a gente está consumindo um alimento vivo, né, que ainda está com as enzimas ali preservadas. Quando a gente passa o alimento acima de 45 graus, a gente começa a degradar as enzimas. É pelo mesmo motivo que a gente não pode passar de uma febre de 45 graus. Nossas proteínas, nossas enzimas começam a degradar e a gente começa a cozinhar e morrer. E a mesma coisa acontece com o alimento. Se a gente pega o alimento e passa de 45 graus, a gente começa a degradar as enzimas, as vitaminas, as proteínas, tudo ali começa a se desfazer. E além disso, começam a se gerar compostos tóxicos ali, porque vão ser geradas ciclotoxinas, uma série de coisas ali que vão começar a gerar compostos tóxicos, e principalmente quando a gente coloca açúcar ou gordura no fogo, vão gerar compostos muito, muito tóxicos, muito cancerígenos. Faz outras combinações, né? Enfim, com calor e outras substâncias, são outras combinações. Não, a gente não vai receber aquele alimento como ele é exatamente, né? Então, eu gostaria de colocar aqui alguns detalhes. Quando a gente está falando de plantas, gente, eu como biólogo, eu preciso indicar isso. Somos todas as plantas desse planeta, tá? Inclusive, muitas a gente não vai conhecer, porque estão queimando, porque estão desmatando, porque estão derrubando elas sem a gente saber que elas estão lá. Então, já é um valor genético, um valor paisagístico, um valor até social, tem vários valores agregados a uma espécie de planta. Sim, que a gente deixa de ter na medida que a espécie some. Sim. Então, a gente, quando estimula o conhecimento das plantas, a gente estimula o estudo sobre elas, a gente estimula a preservação, a conservação delas, que é super importante. Se a gente desconhece, a gente não quer cuidar. E tem uma questão muito importante, que é a gente
se você... Aí é uma coisa que eu queria colocar aqui, porque eu gosto de provocar, sabe, Juliano? Se você é uma pessoa, se você está assistindo a gente aqui, é uma pessoa que olha para uma área verde e diz, é só mato, repensa isso. Repensa, né? Pensa diferente. Não é só mato, é vegetação, é diversidade genética, diversidade ecológica. Aquilo ali, a planta, ela vai ditar o clima, ela vai ditar a fauna, ela vai ditar outras plantas, ela vai ditar a nossa vida. Então, se você olha para um verde e diz, é só mato, não tem importância, vamos mudar essa cabeça. Né? Eu gosto de provocar, tá, Juliana? Eu tenho que fazer essa pausa para dar uma cutucada no povo. É totalmente isso aí mesmo. Eu mesmo, né, quando eu não tinha o conhecimento sobre identificação botânica, eu não tinha aprimorado ainda nas famílias e tudo mais, ainda não estava tão aprofundado, muitas vezes eu falava, isso aí é um mato e tal. Quando eu fui começando a ler, né, tô inocente, É isso mesmo. E depois, quando você vai começando a aprimorar o conhecimento, entender as coisas, nossa, eu descobri árvores frutíferas no meu quintal. Eu não sabia que eu tinha algumas árvores frutíferas. Eu descobri 2 ameaçadas de extinção dentro do meu quintal. Uma delas é a mama-cadela vermelha, Brosimum guianensis. É uma árvore que dá uns frutinhos vermelhos, né? E a madeira dela é comercializada em dólar, porque ela é altamente valorizada, porque a madeira dela tem uma coloração de escama, assim, quando ela é bem trabalhada, ela fica com a coloração de escama de cobra, assim, de formato de cobra. Então é uma madeira super rica, assim, sabe? Muito valorizada, é uma árvore ameaçada de extinção, que só ocorre... Estava no teu quintal. Que tem uma área de ocorrência mínima, pequeníssima, que ocorre em área de transição de Mata Atlântica para Restinga, que é justamente o lugar onde eu moro, que é uma área de transição de Mata Atlântica para Restinga. Eu moro no centro da cidade e a poucos quilômetros daqui a gente tem a Restinga. Então aqui é uma área de transição de Restinga para Mata Atlântica. É justamente por isso que ela ocorre aqui no meu quintal. E eu olha o outro valor que está aí, minha gente. Olha o outro valor. Ele está no centro de Maricá. Centro de Maricá, tá? No centro de Maricá, gente. E as pessoas entendem o centro como uma área de prédios e casas e só, né, cimento. E o Juliano vem dizer vem dar uma outra perspectiva. Estou numa área de transição entre a Mata Atlântica e a Restinga. A Restinga faz parte da Mata Atlântica, mas já é a vegetação lá chegando para o litoral, e a vegetação é diferenciada. E se ele está nessa área de transição, vão ter espécies que fazem parte dos dois e vão ter espécies que ficam ali só naquela área limítrofe. Então, assim, ele dá uma perspectiva para uma área do centro que você não dá a menor importância, né? E olha só que bacana. E se você não sabe, e aquela árvore está derrubando folha em cima do teu carro e você quer derrubar porque ela está ali, olha só, daqui a pouco você está extinguindo uma planta sem nem saber. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é importante conhecer. E uma planta super valorizada, assim. Eu tenho um amigo que ele é especialista em preservação de frutíferas, né? O Elton Frutas. É o maior colecionador de frutas do mundo. É um dos maiores do mundo. Se não é o maior do mundo. Acho que ele está até no Guinness. Não tenho certeza, mas acho que é. E ele me mandou e-mail procurando essa planta. Quando eu postei sobre essa planta lá no grupo de identificação botânica, falando, qual planta é essa, tal, eu quero identificar, no mesmo dia ele mandou um e-mail falando, cara, eu quero essa planta aí, você me arruma, por favor, 10 sementes dela, eu te troco qualquer planta que eu tenho aqui no meu quintal por essa planta, porque aí eu fui pesquisar sobre a planta, na hora que eu botei na internet, fui ver o que eu tinha na mão, eu falei, cara, meu Deus, olha isso, o que eu tenho aqui em casa, cara, que lugar é esse, tal, entendeu? Comecei a dar um valor muito maior para aquilo, e é justamente isso que eu estava falando, essa questão de valorizar as coisas, né? Entender melhor o que você tem na mão, né? O que você está olhando que você está chamando de mato, o que você acha que é um inso, né? Que é uma planta que você vai arrancar ali achando que é um carrapicho, na verdade é uma planta que pode curar sua diabetes, pode ser um antioxidante, um anti-inflamatório, um alimento, enfim, uma série de coisas que você nem imagina. Nem imagina, tem tanta coisa que a gente não imagina mesmo, a gente pode estar perdendo aí a cura de tanta coisa porque estão riscando um fósforo, gente. Eu tenho que cutucar, porque não é. Eu já ouvi gente falar, meio ambiente fica em último lugar. Não fica, gente. Tem que ficar em primeiro, porque é a nossa casa, é a nossa... A gente não vive se a gente não tiver essa reverência. Se a gente não tiver esse cuidado, a gente não vive. A gente derruba tudo e daqui a pouco a gente está sofrendo com tudo isso. A gente já está sofrendo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado.
E além disso, não é só uma questão, né, da natureza em si, somos nós mesmos, né? A gente está aí bebendo 3 litros de agrotóxico, consumindo um monte de produto industrializado, refém do sacolão e do supermercado, porque a gente não tem conhecimento, a gente não sabe o que a gente tem na mão, a gente não conhece as plantas que a gente poderia estar preservando, estar cultivando, né, tá melhorando nossa alimentação, deixando de ser dependente de uma cultura que está afadada a nos envenenar, nos matar literalmente. Hoje em dia, você vai no médico, o médico fala para você assim, se você não tem câncer, você vai ter algum dia, porque a quantidade de agrotóxico que a gente bebe e tal, tipo, pro médico isso é normal, entendeu? Então, tipo, o que a gente tem que fazer? Eu entendo o câncer como, claro que cada caso é um caso, e eu não sou médica, mas eu entendo o câncer como uma doença atual que a gente tem aí em grandes proporções, também, claro que tem outros fatores, mas também, principalmente por conta do estilo de vida que a gente leva. Claro, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai adoecer mais ainda a nossa sociedade mundial, se a gente não tomar cuidado com isso. E aí você tocou num ponto importante, os agrotóxicos. A gente tem uma cultura alimentar viciada, né? A gente tem a mania de que a maçã tem que ser uma maçã grande, vermelha, frondosa, né? A laranja também, e tem que ser aquelas frutas iguais sempre, você não pode experimentar, né? Quem não conhece, eu sugiro que busque o Comida Invisível, né? Até eu checo aqui, é o @Comida Invisível, que é um pessoal que se preocupa com a questão, porque existe até uma estética envolvida com as frutas, né? Que a fruta tem que ser daquele jeitinho padrão, bonitinho. Se ela não tiver, o cara do sacolão vai jogar fora, porque ninguém vai comprar. Sim. Então, uma vez eu fui no sacolão e tinha umas goiabas que já estavam quase apodrecendo. E estava até num preço bom e tal. E eu pensei assim, eu vou levar essas que estão quase apodrecendo, porque eu vou fazer um doce. Eu posso não comer ela in natura. Olha aí, a Comida Invisível. Essa é uma plataforma, esse é um site. Tem um Instagram também, Comida Invisível. Eles mexem muito com essa questão da estética, tem um pessoal muito envolvido na preocupação. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, que às vezes você joga fora aquilo que é bom, ou você não experimenta o que está fora do padrão estético que o mercado inventa, e você acaba contribuindo com o desperdício de alimento, que é um outro problema para a sustentabilidade. Você só come aquilo que é carregado em agrotóxico, que é o que mantém aquelas frutas daquele jeito, né? E você acaba com a tua saúde, da sua família, enfim. Tem várias questões atrás, né? Total, exatamente. É uma série de consequências, né? Quando você corta esse ciclo, quando você começa a cultivar seu alimento, mesmo que seja em uma pequena escala, né, e você começa a dar importância a isso, você corta um ciclo que é muito grande de degradação ambiental, que vai desde o local onde a lavoura é cultivada, até o tipo de insumo que é utilizado lá, até o transporte daquilo para chegar no sacolão, até você ir no sacolão, gastar seu tempo, gastar seu dinheiro, né, e muitas vezes consumir ali um alimento que é uma coisa que deixa a desejar, que é algo que está ou repleto de agrotóxico, ou às vezes já está passado do tempo, né, já está uma coisa murcha, uma coisa velha, enfim. E você podendo cultivar na sua casa, você vai ter segurança daquilo ali, você vai economizar seu tempo, economizar seu dinheiro, criar um contato com a natureza, que é uma coisa muito importante, a gente botar a mão na terra, né, e ter o contato com os micróbios do solo e tudo mais, né, que vai trazer a nossa saúde, inclusive a vitamina B12 também, né, que é muito importante, que está presente nas bactérias que estão no solo e nos alimentos que nós cultivamos, que vêm de solos saudáveis. A gente vai ingerir essas bactérias que vão colonizar o nosso intestino e vão fazer essa produção da vitamina B12, né? Assim como diversas outras vitaminas e diversas outras coisas, né? Os micro-organismos, eles são a fundamentação da vida, eles estão no pé da vida, né? Quando a gente para pensar, o nosso corpo ele tem muito mais célula bacteriológica do que célula humana. 90% do nosso corpo é bactéria. Muitas dessas bactérias vivem no nosso intestino, né, fabricando ali essas substâncias, esses minerais e tudo mais. E até mesmo quando essas bactérias morrem, né, elas crescem, nascem e morrem no nosso intestino. Então, quando uma preda a outra, elas morrem, elas liberam água e nutrientes que nosso intestino absorve. Então, nós também nos alimentamos de bactérias, né? Nós também criamos bactérias no nosso intestino.
Isso é muito importante também quando a gente vai para a perspectiva do solo, porque não é à toa que a gente usa terra de compostagem. Por que a gente composta uma terra? A gente composta porque ele vai ter uma grande diversidade de micro-organismos que vão depois alimentar o solo. A planta, ela 90%, 80% da energia que ela gera, quando ela absorve do solo e gera aquela energia, ela libera no solo em forma de exudato para poder atrair as bactérias que estão no solo para próximo das raízes dela, porque essas bactérias vão soltar os nutrientes também para a planta poder absorver. Então, as plantas também se alimentam de bactérias, dessas bactérias que estão no solo. É por isso que a gente diz que o solo é vivo. A gente trabalha com essa ideia do solo vivo, dentro da agroecologia e da agrofloresta, que está exatamente na contramão, de se utilizar um agrotóxico, um pesticida, alguma coisa assim, para poder tratar de uma planta que, na verdade, precisa de uma microbiota saudável no solo e do balanceamento correto para ela poder estar saudável. A saúde da planta depende dos micro-organismos que estão ali no solo. Assim como a nossa saúde depende da microbiota que a gente cria no nosso intestino. Se a gente cria uma microbiota errada no nosso intestino, se a gente consome proteína animal, gordura, uma série de coisas que vão gerar vermes intestinais, uma série de coisas ali que vão degradando a nossa flora bacteriológica intestinal. Isso vai fazer depois a gente sofrer desbiose, uma série de coisas aí que vão cada vez mais complicando a nossa saúde, no nosso quadro de imunidade e tudo mais. A flora bacteriológica é muito importante para a nossa imunidade. Enfim, é uma série de coisas que a gente vai ganhar muito quando a gente aprende a cultivar esses alimentos e a consumir eles. A gente vai ter esse ganho também de ter alimentos que estão sendo cultivados em solos com uma microbiota saudável, que vão trazer essa microbiota, que vão colonizar o nosso intestino e trazer saúde para a gente. Isso também é muito importante, um aspecto assim, dos mais importantes que a gente negligencia, porque a gente vive uma vida muito esterilizada, a gente esteriliza demais os alimentos, consome coisas que vêm esterilizadas demais, então a gente não consome essas bactérias que são essenciais para o nosso organismo. Então a gente costuma utilizar kombucha. Fora usando muito. A gente usando muita substância, isso a gente não fala sempre de ficar se automedicando, ficar tomando muito remédio, que isso não faz bem. É a mesma coisa, se a gente usa muita substância no ambiente, a gente desequilibra esse ambiente. E a gente desequilibra, cada bichinho, cada partezinha do ecossistema, ele tem uma função ali, Ele tem um trabalho. Total. No solo, também fora do solo. Existem os polinizadores que a gente acaba afastando quando a gente usa agrotóxico. A gente cria um solo muito, muito artificial e aí tem que ficar adicionando, nutriente quando não precisaria fazer isso, Exatamente. Enfim, tem uma série de questões aí. A gente acaba inventando história para depois ficar tendo que resolver, Eu acho que a gente brinca que o agricultor está ali para gerar os problemas que não existiriam sem a presença dele, para depois tentar resolver eles e acaba por exemplo, a utilização de máquinas pesadas que vão compactar o solo, Quando a gente passa uma máquina pesada para compactar o solo, isso depois você vai fazer o que? Descompactar aquele solo. É uma coisa assim sem noção, E a agricultura sintrópica... Quanto você economizaria, Quanto que a gente não economizaria, Isso, se a gente respeitar... Parece que é toda uma sabotagem, realmente, industrial que existe, Muitas pessoas realmente vão à falência por levar a cabo essa agricultura, esse pacotão tecnológico, Que muita gente acha, a gente está produzindo commodity, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas, na verdade, muita gente falha, Não existe espaço para o pequeno agricultor dentro de uma lógica dessa de commodities e tudo mais, e mesmo os grandes, muitas vezes, vão à falência, porque eles ficam devendo ali dinheiro para o banco dos insumos, das sementes, dos agrotóxicos e tudo mais, que eles vão se endividando, e se a colheita dele não render o suficiente, eles vão à falência muitas vezes. E cada vez mais... Não é uma gestão muito inteligente, No final das contas, ficam reféns de toda a situação que eles criam, Você tem uma única colheita, Quando você faz uma monocultura, você tem uma única colheita. Quando a gente trabalha com agrofloresta e agroecologia, a gente tem diversas colheitas ali, Tem uma diversidade muito maior. E isso também está muito dentro da lógica do meu trabalho, de conhecer plantas que têm uma utilidade, ou de parte das plantas que muitas vezes têm uma utilidade que a gente não conhece. Então a gente vai ter um acesso a uma diversidade da natureza muito maior, Então isso aumenta muito a nossa soberania alimentar e as nossas opções de diversificar a nossa alimentação. E isso é muito importante para a nossa alimentação, diversificar a nossa alimentação. Você falou uma coisa muito importante, eu gosto muito, é que
cada ser, né, na face da Terra, ele tem a sua função, né? Se a gente for parar para pensar, a formiga, ela está ali, não é à toa. Quando a formiga saúva aparece no solo, ela está ali descompactando o solo, trazendo matéria orgânica para baixo do solo, através das folhas que ela vai captando e tudo mais, oxigenando o solo. Então ela vai restaurando o solo o tempo inteiro. Muitas plantas, né, quando aparecem em determinados tipos de solo, elas estão ali descompactando o solo ou restaurando uma deficiência de cálcio, uma série de coisas, né? As plantas, elas podem ser indicadoras dos tipos de problemas do solo, enfim, uma série de coisas que eu explico no curso também. Mas é interessante falar sobre essa questão de que cada ser tem a sua função no planeta, né? E parar para pensar que o ser humano, ele também tem a sua função no planeta, né? E dada a nossa capacidade de planejamento, de entender as coisas, o que acontece dentro do planeta, é óbvio que a nossa função no planeta é ajudar a natureza a se restaurar, né? Literalmente sarar as cicatrizes da natureza, né? Nosso objetivo na natureza não é atacar fogo e devastar tudo e construir cidade, né? O ser humano, se ele evoluiu dentro da Terra com essa capacidade tão grande, é óbvio que nós somos o maior ser plantador da natureza, né? O maior ser que tem a capacidade de plantar, de planejar, de fazer essas coisas. Então, se você for parar a pensar um inseto pequeno, um animal pequeno, por exemplo, um esquilo, alguma coisa assim, ele tem a capacidade de cavar no lugar certo e colocar a semente ali, e depois aquela semente nasce. E muitas vezes biólogos e tudo mais acham que aquele esquilo está fazendo aquilo para poder guardar a semente. A gente tem essa inocência, né, de achar que os animais não sabem que as coisas se plantam, né? Óbvio que eles sabem que as coisas se plantam, né? E nós, enquanto primatas tão evoluídos, a nossa maior capacidade é justamente essa, né, de sarar a natureza, né, de ajudar ela a se regenerar. Eu acho que essa é a função do ser humano na face da Terra, né? Por isso que eu faço esse trabalho que eu faço. É uma inteligência que a gente tem que usar corretamente, né? Eu acho que é canalizar a capacidade mental que o ser humano tem de criar soluções ou de gerar situações que sejam importantes tanto para a gente, mas principalmente para o planeta, né? Então, a gente precisa ter realmente essa consciência. Isso aqui que a gente está fazendo é uma tentativa disso, é a gente trocar ideia e compartilhar com o máximo de pessoas que a gente pode, porque o conhecimento, como você mesmo disse, o que era mato não é mais mato, quando a gente compartilha o conhecimento, quando a gente cresce com o conhecimento, a gente vê as coisas diferentes e a gente gera soluções. Juliana, eu vou entrar no comercial agora, daqui a pouquinho a gente volta para a gente continuar esse nosso bate-papo, ok? Show. Já a gente volta. Você se considera uma pessoa consciente? Sabe o quanto sua vida e suas escolhas são importantes? Vamos conversar? A Viva Eco foi criada para te mostrar como cada pessoa importa nesse planeta, sobre a importância de saber e se comprometer com a sustentabilidade. Temos um propósito com a educação, capacitando pessoas e empreendimentos, com workshops, palestras e oficinas. Também te oferecemos produtos para buscar hábitos sustentáveis na nossa lojinha virtual. Sua atitude importa para todos nós. Não deixe passar essa oportunidade. Siga-nos no Instagram, @viva_eco. Fale pelo direct ou nos envie um WhatsApp, 971439282. Viva Eco, cuidando do presente e do futuro. Uma das mais modernas clínicas em atendimento em várias patologias especializadas, com os mais modernos equipamentos e tecnologia de ponta. Atende já, reconhecida em todo o Brasil. Agora em Maricá, descontos e benefícios em seus planos, preços populares e qualidades em suas instalações. Atendimento humanizado. Maricá e região agora pode contar com uma clínica completa com multi-especialidades para atender a todos. Consultas, exames laboratoriais, exames de imagens, raio-x, nutrição, fisioterapia, odontologia, check-ups, cirurgia estética, balão gástrico para emagrecer, entre outros. Solicite nossos promotores. Conheça nossos planos próprios a partir de R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90. Venha conhecer esta revolucionária clínica que irá valorizar o que você tem de mais importante.
A sua clínica atende já consultas e exames para todos. O endereço: Rua Adelaide Bezerra, 134, Centro Maricá. Telefone 21 2018 1971. WhatsApp 99538 1397. Clínica atende já consultas e exames para todos. O bebê chegou e com ele muitos desafios. E para tornar este momento mais leve Juliano, e fazer decisões acertadas, Help Manhinha, consultoria em amamentação, laser terapia, primeiros cuidados com o bebê, cursos para casais, locação de bombas tira-leite. Não ligue para os palpites. Vou mostrar o Jaracateá, tá? 21 97463 854. 21 97463 854. Vamos entrar. Todas as terças-feiras, às 17 horas, no Portal Ondas de Maricá, Ser Sustentável, um programa de diálogos e ideias por um mundo melhor. Apresentação Úrsula Brasil. Viva Eco, tudo o que você precisa saber sobre sustentabilidade. Voltamos. Tá um papo super bacana, cheio de conhecimento, muito importante para qualquer pessoa assistir. Então, se você está curtindo esse bate-papo que eu estou tendo com o Juliano, compartilha, pode compartilhar no Facebook, pode pegar o link do YouTube, manda pelo WhatsApp, posta na tua rede social, onde você quiser, porque é boa informação que a gente está compartilhando aqui. E aí, quem acompanhar o Juliano depois também continua aí aprendendo, que ele tem muita coisa para ensinar, tem muito conhecimento que ele tem acumulado, ele teve o interesse de conhecer as plantas melhor e está compartilhando isso generosamente para todos, e isso é super importante para a sustentabilidade. Eu vou começar aqui falando um pouquinho de quem está com a gente. Hoje eu não vou esquecer os meus comentários, que às vezes acontece de eu me empolgar muito e acabar não falando quem está comentando aqui. Então, aqui eu tô ficando treinada. A primeira que falou foi a Eduarda. Boa tarde, Eduarda. E ela fala, Juliano faz um trabalho lindo. E dá para ver, né? E, inclusive, eu vou falar depois que esse trabalho do Juliano chegou no quintal do meu pai, e eu nem sabia. Quer dizer, eu tinha uma leve desconfiança, mas eu confirmei hoje que o trabalho do Juliano chegou no quintal do meu pai. Vou falar para vocês daqui a pouco. Antônio Vaz comentou: trabalho maravilhoso, obrigada por estar aqui com a gente. A Roseli Pellegrino, que é sua mãe, não? A Roseli, muito prazer, Roseli. Ela diz: trabalho sensacional, ele tem conhecimento, estudo dedicado de muitos anos. Parabéns, Úrsula. Cadê que eu passei aqui? Excelente live, gratidão, Juliano, por nos passar seu conhecimento. A Priscila Mataruna Mafei, grande Juliano, quero muito fazer esse curso com você, viu? Ó, já tem gente querendo curso. Ela fala: gratidão por sempre compartilhar seu conhecimento conosco. Muito obrigada pela participação de todos, aqueles que estão vendo e não comentaram, aqueles que comentaram, estão curtindo e compartilhando. Isso é super importante para a gente, né, Juliano? Total. Então, eu vou começar, eu vou aproveitar que eu sempre converso com os meus entrevistados antes da gente vir aqui para o portal, porque para a gente saber como a gente encaminha aqui a nossa hora da melhor forma possível para não faltar nada, né? A gente, senão o bate-papo vai indo embora e a gente acaba não contando tudo que a gente gostaria de contar. E aí, eu tinha leve desconfiança que Juliano, ele tinha participado de uma feira na frente ali da Igreja Matriz do Centro, né? Meu pai chegou em casa na época super empolgadíssimo, dizendo que conhecia um rapaz que conhecia um monte de planta, que sabia um monte de planta, que ele ficou um tempão conversando com você, e meu pai é um curioso, né? Eu tenho a quem herdar isso, sabe? Então, ele é um curioso, e aí ele ficou super motivado, porque ele estava entrando nessa vida de quintal, né, para Maricá, e tinha que plantar alguma coisa no quintal dele. E o Juliano deixou ele voando com as histórias sobre as espécies. E ele voltou super empolgado. Úrsula, eu conheci tal planta. E aí ele
me mostrou uma que é super rara na Mata Atlântica, mostra foto pra gente. Essa é a postagem que ele fez no Facebook, mostra a foto, aquela foto que eu te mandei. Que eu mandei para ele hoje, a muda como ela tá hoje. Meu pai comprou, levou para o quintal, tá lá no quintal do meu pai. Essa muda tá grande. E como é que é o nome dela? É Jaracatiá. Jaracatiá espinosa. Jaracatiá. Ela é da família do mamão, né? Isso, Jaracatiá espinosa. Essa é uma postagem que ele tem no Facebook sobre ela, ó. E aí ele vai postar a foto da muda no quintal do meu pai. Olha a importância disso, gente. Quer dizer, uma planta que ela tá rara na Mata Atlântica, ele vendeu para ele, contou toda uma história. Meu pai ficou super empolgado. Isso aí é lá no quintal do meu pai. E ela está desse tamanho, crescendo lá, feliz da vida. E o meu pai está todo orgulhoso que está ajudando a Mata Atlântica a ser resistente aí, né? Sim. Então, olha a importância do conhecimento. A gente pode falar. Essa planta, ela é assim incrível, né? Ela é uma planta ela é uma planta-chave na natureza. Tem algumas plantas que a gente chama de planta-chave, né, para regeneração. E no caso da Mata Atlântica, duas são muito levadas em conta, que é a Jussara, o açaí Jussara, que é uma planta que atrai muitos animais da natureza. Então, ela alimenta muitos animais, e esses animais vão trazendo sempre sementes, sempre vão visitando aquela planta. Então, ela é uma planta-chave na restauração, porque ela alimenta muitas espécies e atrai muitas espécies. E outra delas é o jaracatiá. O jaracatiá também é uma frutífera que atrai muitas espécies de animais e dispersa muitas sementes e traz os animais que vão trazer mais sementes para aquele local, né? Então, ela é uma planta-chave na restauração. Uma planta pioneira também, que se adapta a solos, né, muito pobres, com uma dificuldade de nutrientes grande. É importante a gente ter isso em mente também, de que quando a gente fala um solo pobre, na verdade é um solo que não está tão restaurado assim, né? Não existe um solo que não tem fertilidade, né? A gente pode produzir em qualquer solo, desde que a gente saiba quais plantas vão se adaptar àquele local ali, como gerar matéria orgânica para poder cobrir aquele solo e dar uma produtividade para ele. Cada vez mais a gente vai aumentando a produtividade daquele solo, independente da qualidade dele. Pode ser areia pura, né? Tanto que na Amazônia a gente tem, né, areia pura, boa parte da Amazônia é areia, devido aos eventos geológicos, e a gente tem a maior floresta do mundo. E a floresta se alimenta através da própria matéria orgânica que ela gera, né? Então é mais ou menos isso, é entender qual é o estágio da planta ali dentro da sua sucessão ecológica e como introduzir ela dentro daquele local. Por isso que a gente diz que a gente pode produzir em qualquer solo. Desde que a gente tenha esse conhecimento, essa visão de como a natureza funciona e como essa sequência, essa sucessão ecológica ocorre, a gente introduz qualquer planta em qualquer ambiente, desde que a gente saiba qual é o ambiente que a gente está introduzindo a planta, para a gente poder saber se ela vai se adaptar ou não. E para isso o conhecimento é sempre importante. Bom, a gente não vai ter muito tempo para a gente conversar muito mais, tá? Que se deixar a gente fica aqui horas, né? Porque por mim eu adoro falar de planta, isso é muito bom. O assunto é infinito. Me diga, Juliano, então, como é que as pessoas te acham, tá? Fala aí onde você está, como elas entram em contato, o que elas podem fazer te acompanhando sobre todos esses... Qual é o seu projeto futuro, assim? Fala bem rapidamente pra gente, que a gente acabou ficando com o nosso tempinho aqui mais... Ó, a Eduarda falou que quer semente, Thaís disse, parabéns, meu amigo Thaís Antunes, muito bacana ver sua dedicação nesse movimento tão essencial para todos nós. Então, ó, o povo vai continuar te acompanhando aí. Show, viu? Maravilha. Onde as pessoas te acham e o que você está pretendendo fazer aí, o que elas podem esperar de você? Então, estou nesse objetivo aí agora do curso. Como eu parei, né, de frequentar as feiras que eu estava fazendo, né, e evitando aglomeração e tudo mais, eu parei de vender mudas, né, eu parei um pouco com esse processo de vender mudas, que era o que eu estava fazendo até então, e comecei a me dedicar na produção desse curso online, para justamente registrar todo esse conhecimento, porque são muitas coisas, muitos anos, são muitos livros que eu li, uma série de coisas aí que eu sempre quis colocar em um formato ali de curso online, onde a pessoa possa, né, ir crescendo ali, que eu pegue na mão dela e vá literalmente dando para ela todo o conteúdo que eu acho importante para ela poder mudar, pelo menos a mentalidade dela ali, com relação à alimentação, com relação ao spunk, com relação ao solo, enfim. Então, acho que a primeira proposta que eu tenho de trabalho agora é essa. Eu já tenho até vários alunos ali. Um deles está até acompanhando aí, que é o Antônio Vaz, que é um amigo que trabalha lá na Amazônia, com crianças em situação de baixa renda e tudo mais, né? Ele ajuda as crianças lá, né, a fazer agrofloresta, uma série de coisas.
Então, muito legal. É um cara bem legal, bem interessante. E, além disso, eu estou com a proposta de fazer um jardim, um sacolão agroecológico aqui em casa, né? Conforme eu estou plantando aqui, estou produzindo minha agrofloresta aqui, eu tenho essa ideia de fazer um sacolão agroecológico aqui para que as pessoas criem essa perspectiva, esse novo entendimento sobre o alimento, né? Que elas possam colher aqui no quintal, ver ali o pé de abóbora, o pé de mamão, o pé de aracatiá, o pé de jussara, enfim, poder colher aquela coisa ali, ver o planejamento do quintal, como é feito, uma série de coisas, né? Dar cursos também nesse sentido, né? De mostrar para as pessoas essas tecnologias do conhecimento, né? A gente brinca que o maior adubo é o conhecimento, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de solo. E é essa a ideia. E além disso, eu também estou com a perspectiva de escrever um livro. Eu quero escrever um livro sobre as punk que podem ser consumidas cruas, né? Então eu vou colocar aí diversas receitas nesse livro. E quem for fazer o curso online vai ter acesso a essas receitas antes de eu publicar o livro, porque eu vou ficar ali alimentando o pessoal do curso online com essas receitas ali que eu vou ir criando ao longo do tempo. E depois eu vou pegar esse acumulado de receitas para poder publicar o livro e colocar ele à disposição, para poder melhorar nessa perspectiva da alimentação nas punk, porque eu vejo ali que muitas receitas do livro do Valderic Nup sei lá, é para usar meio quilo de açúcar, para você poder fazer uma geleia, ou você vai fritar um bolinho, uma série de coisas ali que vão ser coisas tóxicas, né? Coisas cancerígenas, enfim. Então a proposta de uma alimentação mais saudável dentro da proposta das punk, né? Uma alimentação que vai trazer o alimento vivo, o alimento com a sua energia vital, com todas as suas enzimas e todos os seus nutrientes ali preservados. E também das flores comestíveis, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, das flores comestíveis. Então eu pretendo abordar isso também bastante no livro. E são esses dois meus projetos. Eu vou te acompanhar, vou te seguir, vou fazer esses cursos, vou atrás, tá? E eu quero ver esse sacolão agroecológico aí, porque eu estou atrás mesmo do sacolão cada vez mais saudável aí para minha casa. E as pessoas me ajudando, fazendo curso e se ajudando também, né, adquirindo esse conhecimento, consequentemente elas vão estar financiando meu projeto de vida, né? E meu projeto de vida é literalmente melhorar a natureza para todos nós, para que a gente tenha acesso a um alimento melhor, né, que a gente possa encontrar uma diversidade maior, mais mudas, né? Eu pretendo recriar o viveiro e voltar a vender mudas depois que eu me estruturar melhor. Então é essa a ideia, né? Acho que a pessoa ela se torna um sócio em vez de se tornar um aluno. Se você fizer o curso do Juliano, você vai estar ajudando ele a montar o viveiro, a botar em prática o sacolão agroecológico dele e que vai reverter para toda a sociedade, com certeza, com bons conhecimentos e alimentos de qualidade. Isso é importante, muito importante. Juliano, eu vou te agradecer imensamente, a gente está realmente com um tempinho aqui mais curto agora, deixa eu ver se mais alguém comentou alguma coisa. A Eduarda quer semente, prepare-se. Sempre. A Maiara Leto, Juliano faz um ótimo trabalho em preservar as espécies e trazer conhecimento para muitos. A Cirlei chegou aqui dizendo boa tarde, que proposta linda, eu quero. Alguém falar... Maiara Leto disse que está fazendo um curso muito bom, recomendo. Então, gente, tem recomendação aqui do curso, tá? É isso aí, tá fazendo sucesso já, viu? Então, vamos te acompanhar. Eu te agradeço imensamente, Juliano, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Super show. E agora esse programa ele vai ficar no nosso Facebook, a gente pode compartilhar aí. Você também, né, Juliano? Para quem você conhece aí. Com certeza. Tá joia? Beleza. Muito obrigada pela sua presença. Você tem algum contato além do Instagram que eu possa? Fala o seu Instagram. É Jardins N Convencionais, né? Jardins N Convencionais. E tem a página do Facebook, né? Que é Juliano Bing, como vocês colocaram aqui no encarte, né? Ou pode mandar o e-mail, jardinsnãoconvencionais@gmail, onde eu recebo os e-mails ali sobre o curso e tal. E se tiver alguma necessidade de me chamar no WhatsApp, 21 96968 7955. Eu também trabalho com tinturas medicinais, né, fazendo tratamentos alternativos, né, com as plantas medicinais. Enfim, eu faço a extração das tinturas, né, para diversos problemas aí de saúde. E é uma proposta de trabalho também que eu pretendo ensinar dentro do curso. E é isso, quero agradecer você pela oportunidade e estamos aí na caminhada de... Eu que agradeço. Então, eu também, é de Maricá, então, iniciativa privada, iniciativa pública que queira fomentar projetos
a favor da segurança alimentar, conversa aí com o Juliano, e a Viva Eco apoia, hein? A Viva Eco tá junto, se precisar. Ok? Obrigada, Juliano. Uma boa tarde para você. Valeu, obrigado a você. Eu agradeço a presença de todo mundo. Boa tarde para todos e até semana que vem. Semana que vem vai ser bem legal. Já está agendado já com um casal, uma família super bacana também, sustentável. Vocês vão ver, daqui a pouco eu boto a propaganda. Show. Obrigada, Juliano. Valeu, falou. Boa tarde. Boa tarde.